O livro de Raquel Queiroz, o 15, ele retrata a grande seca que aconteceu em 1915. Ele possui 26 capítulos, que não possuem títulos e nem são enumerados. Ele é um romance regionalista, com teor social. Nele não tem aquele clichê de que pessoas pobres são boas e pessoas ricas são más. E se fosse para simplificar o que é o livro ele é recheado de amarguras, já que ele retrata, né, toda essa grande seca e mostra as condições que as pessoas estavam vivendo. Eu fiz uma análise geral do livro, então vamos lá? Análise geral do livro 15 de Raquel Queiroz. Foi o primeiro livro de Raquel Queiroz, publicado em 1930. Nele narra a grande seca que aconteceu em 1915 pela visão da professora Conceição, que mora em Fortaleza, mas passa as férias na fazenda da mãe Nácia, que é sua avó. É uma prosa modernista de segunda geração, narrada em terceira pessoa com a presença de narrador onisciente. No livro, Raquel de Queiroz ela faz uma forte crítica à situação social no Ceará. Um trecho fala assim: agora ao Chico Bento, como único recurso, só restava ribar. Sem legumes, sem serviço, sem meios de nenhuma espécie. Não havera de ficar morrendo de fome enquanto a seca durasse. Esse trecho mostra quando o Chico Bento ele é forçado, né, ele e sua família, a se tornarem retirantes. E durante esse processo de sobrevivência, ele passou por condições que muito se aproximam a condições de animais, ou seja, totalmente desumanas. As características gerais do livro. Primeiro, tem um caráter regionalista. Primeiro, por causa do enfoque na região nordestina. E também por retratar essa realidade dos retirantes nordestinos durante essa grande seca de 1915. Mas também é visto no livro pela linguagem e também pelos costumes. Um exemplo é: depois de se benzer e de beijar 2 vezes a medalhinha de São José, Dona Inácia concluiu: dignai-vos a ouvir nossas súplicas, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, e alcançai que rogamos. Amém. O livro tem uma linguagem bem simples e com frases curtas, breves e precisas. Tem um forte teor social. Por quê? Porque além de enfocar na realidade das pessoas do Nordeste, também vai retratar a fome e a miséria. O trecho fala assim: tudo isso era vagaroso e ainda tinham que sofrer vários meses de fome. É marcado também no livro Socialismo. Já no início, a gente vê que a personagem Conceição, ela se arriscava em leituras socialistas. O trecho fala assim: chegaram até a se arriscar em leituras socialistas. E justamente dessas leituras é que lhe saíam os piores das tais ideias estranhas e absurdas à avó. Também pelas ações de Conceição, como por exemplo, da escola ia para o campo de concentração auxiliar na entrega dos socorros. Algo que marca bastante o livro é o companheirismo. Por quê? Todos os personagens, eles têm algo em comum, que é a seca, o que fazem eles ter uma forte cumplicidade. Eles se ajudam porque eles passam pelas mesmas coisas. Por exemplo, Chico Bento, ele precisava de dinheiro e Vicente vai lá e compra o boi dele. A Conceição ajuda a mãe Nácia, hospedando ela na casa dela. E Chico Bento e sua família, quando eles acabam de passar pelo aquele processo de sobrevivência e chegam no campo de concentração de refugiados sertanejos, né? Ele é auxiliado pela Conceição. Então, assim, eles se ajudam, eles têm um companheirismo. E o legal é que esse companheirismo a gente vê também durante o trajeto que Chico Bento e sua família passou. Eles encontraram uma família que estava comendo carne podre. E Chico Bento deu aquilo que ele tinha. Aí a esposa dele até perguntou o que eles iam comer amanhã. Aí ele falou assim: sei lá, Deus ajuda. Eu aqui não haveria de deixar esses desgraçados roerem o osso podre. Uma curiosidade é a seguinte, que embora o 15 ele seja considerado um romance ficcional, ele aborda as memórias da autora, Raquel Queiroz, que também passou, assim como seus personagens no livro 15, passou por essa grande seca e foi obrigada a se migrar para fugir da morte. Ela migrou com sua família em 1917 para o Rio de Janeiro. O livro tem influência do neorrealismo, que é marcado pelo marxismo e teorias freudianas, que resgata o realismo e o naturalismo. E qual que é a diferença do neorrealismo para o naturalismo? É o seguinte: o neorrealismo, além dele apontar
as condições sociais, ele também propõe propostas, ou seja, soluções. E essas soluções no livro a gente vê através da personagem Conceição. Essas soluções, elas são baseadas nessas propostas marxistas de forma, assim, tímida, mas é explícito que são teorias marxistas. E esse caráter realista fez com que a autora, Raquel Queiroz, recebesse grandes elogios, inclusive de Mário de Andrade, que é um dos maiores nomes do movimento modernista brasileiro. Separei uma questão da UFT de 2013. Leia o fragmento de texto para responder a questão a seguir. Chegou a desolação da primeira fome. Vinha seca e trágica, seguindo no fundo sujo dos sacos vazios, na descanada das latas raspadas. Mãezinha, cadê a janta? Cala a boca, menino. Já vem. Vem lá o quê? Angustiado, Chico Bento apalpava os bolsos. Nenhum triste vitém azifranhado. Lembrou-se da rede nova, grande e de listras que comprara em Quixadá por conta do Vale de Vicente. Tinha sido para viagem, mas antes dormir no chão do que ver os meninos chorando de fome. Estavam já na estrada do Castro e se arrancharam debaixo de um velho pau branco seco, nu e retorcido, a bem dizer ao tempo, porque aqueles cepos apontados para o céu não tinham nada de abrigo. O vaqueiro saiu com a rede resoluto. Vou ali naquela bodega, ver se dou um jeito. Voltou mais tarde, sem a rede, trazendo uma rapadura e 1 litro de farinha. O homem disse que a rede estava velha, só deu isso, e ainda por cima se fazendo de compadecido. Faminta, a meninada avançou, e até a mocinha, que sempre mais ou menos, calada e indiferente, estendeu a mão com avidez. O 15, romance de estreia de Raquel Queiroz, publicado em 1930, retrata a intensa seca que marcou o ano de 1915, no sertão cearense. Considerando o fragmento apresentado, é correto afirmar: ainda que publicado no início da década de 30, momento de intensas mudanças políticas e culturais no país, o romance liga-se à estética, às propostas literárias da primeira geração modernista? Não. B. Na narrativa, o estreitamento ligado às propostas de denúncia social dos regionalistas de o drama da seca, a miséria e a degradação humana, marcantes em cenas como a do fragmento citado. Sim, essa é a resposta certa, letra B. Mas vamos ler as outras. C. Apesar de se referir à seca que marcou o ano de 1915, o romance coloca em primeiro plano a violência e o desrespeito que marcam as relações sociais, independente das condições climáticas. Exemplo disso é a relação de espoliação entre Chico Bento e o homem da bodega? Não. A linguagem utilizada pela autora para construir o romance aproxima-se da oralidade, conforme se vê no fragmento. Tal recurso é utilizado para se contrapor à escrita extremamente rebuscada de alguns modernistas da primeira geração, como Oswald de Andrade? Não. O fragmento apresenta um discurso moralizante recorrente nos romances de segunda geração modernista e destaca o drama vivido pela família de Chico Bento diante das dificuldades de sobrevivência? Não. A conclusão desse livro é que o livro, o 15, ele está repleto de vivências dos vários retirantes brasileiros que vagam pelas terras brasileiras em busca de melhores condições de vida. Bom, eu agradeço pela atenção e caso alguém tenha interesse, eu vou estar disponibilizando os slides. Obrigada. O livro 15 se passa em 1915, quando o Brasil, mais precisamente no Nordeste e Ceará, estava enfrentando uma grande seca. Nessa época foi construída campos de concentração na entrada de Fortaleza, para impedir que os sertanejos, em grande quantidade, entrassem na cidade. O livro se passa um ano após o início da Primeira Guerra Mundial, quando o mundo estava sofrendo as consequências da guerra. O livro só foi publicado em 1930, que é um ano após a quebra da Bolsa de Nova York, quando a Europa e o mundo estavam sofrendo os efeitos da queda da Bolsa de Nova York. Em 1930, o Brasil também passou por uma revolução política, quando se passou para a Era Vargas, e nesse ano aconteceu a primeira Copa do Mundo. Olá! Agora eu vou analisar os personagens do livro 15. Analisando as falas dos personagens,
como que eles falam o discurso direto, nós podemos perceber uma forma coloquial em sua linguagem, simples e bem precisa, caracterizando muito bem a região Nordeste. Analisando também essas falas, podemos perceber as dificuldades e os pensamentos humanos diante dos problemas sociais enfrentados no Nordeste, que é relatado no livro como a seca. Eu vou começar analisando a personagem principal do livro, que é a Conceição. Conceição é uma moça culta, ela é professora, ama ler livros e ela tinha vocação para ser solteirona. Ela mesma dizia isso, o que contradizia totalmente com o pensamento da avó Nácia, que sempre cuidou dela. Ela era uma pessoa bem feminista e com uma mente bem avançada para a época que o livro foi escrito. Dona Inácia, ou Mãe Inácia. Dona Inácia é vó de Conceição e não concordava nem um pouco com os pensamentos liberais da neta. Dona Inácia era dona da fazenda Logradouro, na região de Quixadá, lá do Ceará. Ela era como uma mãe para Conceição, já que foi ela que cuidou dela desde quando a sua mãe biológica faleceu. Vicente. Vicente é filho do fazendeiro rico, o Major, e ele era uma pessoa muito humilde, que tratava bem as pessoas e os seus empregados e familiares. Ele era apaixonado por Conceição e foi a única pessoa por qual Conceição se apaixonou. Porém, Conceição parou de falar com ele após uma desilusão amorosa. E ele era primo de Conceição. Desde criança, Vicente queria ser vaqueiro, mas isso trouxe desgosto para sua família, principalmente para sua mãe. Chico Bento é um vaqueiro pobre que tinha 5 filhos. Depois que a seca chegou ao Nordeste, ele teve que sair de Quixadá e foi para Fortaleza para tentar uma vida melhor. Mas durante esse caminho, ele perdeu 2 filhos dele e um deles ele doou para Conceição, que morava lá em Quixadá. E por fim, Cordulina, que é uma esposa submissa ao seu marido, analfabeta, e ela representa as causas da miséria pela falta de instrução daquela região. Analisando esses 5 personagens, sendo a principal a Conceição do livro O 15, percebemos muito regionalismo e muito essa troca de ideias, muito apresentada pela nossa personagem principal, a Conceição, que era uma mulher bem forte nos seus pensamentos e bem determinada.